Bom, primeiro agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui batendo papo com esses mestres do varejo e da indústria. Ana, nós vamos fazer um jogral, tá? Eu começo com uma pergunta, você vai para a segunda e a gente vai interagindo aqui. Como desafio, a primeira pergunta eu queria aqui fazer, em primeiro lugar, para os meus queridos companheiros aqui da indústria, como a gestão colaborativa, de verdade, pode contribuir para o crescimento do negócio? Então, queria começar com o Gustavo, depois, Valdo, se você quiser complementar, e a gente segue com a Ana ali, com os varejistas. Legal. Bom dia a todos. Um prazer aqui representar a companhia junto com tanta gente legal aqui nesse evento. Associação, parabéns pelo evento. Acho que é super importante esse tipo de oportunidade. E esse evento em si já é um exemplo de colaboração. Então, o fato de estarmos todos aqui, de frentes diferentes de trabalho, já mostra qual é a nossa predisposição, que é colaborar. Então, hoje, se vocês forem perceber, todo o mercado da gente funciona de forma colaborativa. Não existe um sapato se não tiver um cara que faz a borracha, um cara que faz o couro, outro que faz a linha, e tudo isso se colabora no final de um produto. Nós somos representantes de vários mercados diferentes. Vocês varejistas e nós indústrias. A gente soma vários esforços para dar ao nosso consumidor o que ele espera de melhor. E é justamente esse consumidor que tem que estar no centro da nossa estratégia, no centro da nossa conversa, todo dia, para que, de fato, a gente consiga trazer soluções para ele. Então, a colaboração é a essência dessa relação. Sem a colaboração, a gente não consegue construir nada de longo prazo. Então, a gente ficaria fadado a discutir somente o curto prazo, somente aquilo que tem pouco valor agregado para o nosso negócio. Então, acho que esse é um bom começo. Focado em volume, preço... Exatamente, prazo, né? exatamente. A gente tem que olhar a nossa saudabilidade financeira do negócio, olhar a construção de uma relação de longo prazo. Isso a colaboração permite trazer, e ao longo aqui do nosso papo, com certeza, a gente vai falar por muitas coisas que a gente viu também aqui hoje. Bom dia, né, gente? Então, o principal objetivo dessa colaboração é abrir os olhos de todos para uma linha de trabalho que nos leve ao sucesso, né? O colega falou aqui a questão de volume, ou foi você vender volume, preço. Isso, eu acho que isso é a última coisa a se pensar. Isso é uma consequência de um trabalho que vai, por exemplo, como um evento como esse, que acho importantíssimo. Esse evento aqui era para ter faltado vagas para estar aqui, porque a importância dele, a sua palestra, professora, me encantou, a professora Ana também, simples, objetiva, como foi que você finalizou ali com aquela frase, que o supermercado, que na verdade o cliente espera do supermercadista. Não é nada, não é bicho do outro mundo. É a simplicidade bem feita, mas bem feita de verdade, né? Eu vejo muita gente gastando energia com coisas que não vão a lugar nenhum e na sua palestra, por exemplo, transformando-a em tópicos, deixou para a gente assim dezenas de tópicos que, se os senhores voltarem às suas lojas, e alguns já fazem, mas outros com certeza não, e de repente parar para pensar e ir para frente da loja como um consumidor. Será que a minha loja, por exemplo, tem um fluxo de acessibilidade razoável? Mas aí, quando olha, está lá um carrinho na frente, 2, 3 caixas para o consumidor pular, e isso acontece. Aí, não, é porque a agonia não deu para ajeitar, né? Aí, às vezes, as pessoas ficam atrás de mágica, né? A mágica está na frente da gente. Né? Quando a professora Ana fala que a nota do varejista foi 56 pontos, né? Olha que oportunidade bacana, né? Isso é lindo, saber que tem uma trilha aí pela frente. A nota mundo, eu acho que era 70 e alguma coisa. Não estou querendo ser 100, mas vamos chegar a 70, né?
com esses detalhes aqui falados, praticados de verdade, já se consegue, a gente já consegue aí dar uma evoluída boa, né? A indústria também tem muita coisa a melhorar. Uma coisa que me preocupa muito é o estilo do vendedor atual, né? Eu particularmente, eu nem acho que seja por online, como alguns acharam que ia ser. Eu não concordo muito, mas também com vendedores despreparados também não dá. Então, esse equilíbrio é que a gente vai ter que buscar e urgente, controlar a ansiedade tanto da indústria como dos compradores, para ver se pensa no negócio. O que os varejistas veem, né, dentro desse contexto da gestão colaborativa como verdadeiramente resultados? Me conta daí. Eu vou passar para Eugênio e para Pedro, e eu quero complementar o que você falou, Fátima, e trazer um pouco para o dia a dia, né, para a realidade. Eu queria ouvir de vocês, Eugênio e Pedro, que exemplos, né, do que vocês acham que já evoluiu, se puderem citar 1 ou 2 temas que a indústria está trazendo para suas operações e que está funcionando bem. E eu queria que, se pudessem, citassem um tema, como é a maior oportunidade. Se tivesse que escolher um tema para que a indústria trabalhasse a partir de agora, para a sua empresa ou para o mercado em geral, qual seria esse tema? Bom dia a vocês todos. Alegria estar aqui. Quero agradecer à Associação Paraibana o convite de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Primeiro, eu tenho uma teoria de que a colaboração sempre existiu. Acho que o exemplo do sapato ali é muito, muito rico, não é? Eu, como sou, para não dizer que sou mais velho, eu tenho mais juventude acumulada do que vocês, então são 40 e tantos anos caminhando aí nessa estrada, e a gente sempre viveu a colaboração. Eu acho que a indústria e o varejo sempre tiveram os mesmos propósitos, né? O que na nossa visão mudou, e especialmente nos últimos anos, né, é o avanço da tecnologia. Acho que a gente passou a dispor de muitas ferramentas. Sempre existiu, acredito eu, do varejo, uma desconfiança com a indústria. A indústria sempre teve o acesso a muitas informações e a gente, muitas vezes, não deu esse crédito, tá? Houve um momento, por exemplo, que a indústria chegou para nós com o gerenciamento de categoria e a gente achava que aquilo era muito para atender os interesses daquela indústria. Talvez a gente não tenha dado a devida credibilidade que devia ter dado. Agora, hoje, eu acho que nós somos 2 varejos aqui bem distintos, né? O Nordestão é uma empresa de quase 50 anos de existência, líder no mercado do Rio Grande do Norte, 50 esse ano, olha aí, meio século, né? Eu estive lá na década de 90, fiquei 6 anos com essa convivência, esse menino não tinha nem nascido ainda. E eu represento hoje uma rede de pequenos associados. Somos um grupo de 8, com 28 lojas, há 25 anos. E existe uma diferença muito grande. Os acessos que o grande player sempre teve e continua tendo é muito diferente do nosso. Além do que, a gente lida com 8 cabeças e muitos grupos têm muito mais gente. Então, um pensa de um jeito, um pensa de outro. E o meu papel, enquanto gestor, nesse grupo que eu faço parte, é aparar essas arestas, né? Então, por exemplo, o que é que eu diria que hoje se tornou, do ano passado para cá, extremamente importante para nós? Foi o uso das ferramentas. E a indústria tem tido um papel muito importante em, junto conosco, e aí entra claramente um processo de colaboração, construir um gerenciamento de categoria que atenda o interesse dela, mas atenda às nossas particularidades, né? Nem sempre aquilo que está no modelo, a gente tem lojas muito diferentes, situações socioeconômicas muito diferentes, conceitos de cesta muito diferentes. E o que a gente tem aprendido, e essas ferramentas têm nos dado, é justamente descobrir, às vezes, que você tem 30% de produtos que não estão servindo para nada. Quando você puxa uma estatística e descobre que daquela categoria que tem 10 fornecedores, 4 representam 90% das vendas, o que é que você está fazendo com os outros 6? Então, é essa descoberta que eu acho que é o ponto mais rico da colaboração. Agora, eu acho que se a gente pegar essa mediana aí de 50 e pouco, a nota média, nós ainda estamos lá nos 30, né? Porque o pequeno,
e eu acho que tem muito lojista aqui com essa característica, né, da loja de vizinhança e tal, ele está ainda num processo de aprendizado, de dar credibilidade à indústria, de entender que a indústria não é só para você pedir, mas muito mais para você compartilhar. Então, é um momento de crescimento. Mas, reiterando aqui o que foi dito por Valber, né, essa é uma oportunidade ímpar, é pena que era para ter fila para entrar, né, porque são trocas de experiências muito ricas, e aqui o público é bem jovem, é importante que, ao ouvir essas experiências, tentem levar para suas casas, para os seus diretores, para as suas empresas, a importância desse mundo novo, né? A gente não só teve a pandemia nos impulsionando a buscar mudanças, mas a gente, hoje, como disse Fátima, né? O pai dela dizia o freguês, a gente dizia o cliente, e hoje a gente fala do shopper. Enfim, o propósito da gente é único, é atender o público de uma maneira geral, em qualquer canal, em qualquer... Agora, com simplicidade, como foi colocado, às vezes não precisa inventar a roda, né? E com muita troca também com esse consumidor, com esse shopper. Aprender o que ele quer, da forma como ele saia da loja ou vá até um canal de compras e saia feliz com aquilo que ele está buscando. Damião, muito obrigado, viu, pelo convite. Bem, começar aqui falando um pouquinho do quanto colaboração é importante para a gente. Tá? Apesar de eu ser da família que fundou o Nordestão, eu assumi o comercial em 2019, mais ou menos. E quando eu fui perguntar para os sócios o que é que eles esperavam da gente, é claro que resultado, a última linha é obrigação para todo mundo, mas um dos pontos foi vocês têm que evoluir na pesquisa de Vantage, porque essa empresa é construída por parceiros e o que mede se a parceria está sendo bem feita é o que a Ana apresentou aqui, que é a de Vantage. Então, quando a gente assumiu lá em 2019, a gente estava em 15º. Com menos de um ano saiu a segunda pesquisa, nós fomos para 9º lugar, e ano passado ficamos em 4º. E a gente já... A gente sabe que é difícil, né, Ana? Mas já cheguei para o Sarracini, que é o presidente do Savenhago, que é o número 1, e já disse, Sarracini, uma hora eu chego lá, tá? Mas a Ana pediu especificamente para a gente citar um caso de sucesso e alguma oportunidade de melhoria, não é? Vou citar meu amigo Gustavo aqui, e estou citando ele, sem nenhum demérito a Valber, que também é nosso amigo parceiro, porque o trabalho de colaboração com a indústria no Nordestão, de fato, começou em um projeto piloto com a Unilever. Um setor lá, anexo ao comercial, chamou a Unilever e disse, vamos fazer um projeto aqui para melhorar o nível de serviço, melhorar a ruptura, reduzir estoque. E a gente fez um trabalho a 4 mãos que foi apresentado à Unilever e foi tido como case Brasil, e simplesmente por a gente sentar semanalmente e trocar informação. Tá? Foi tão bom o case que a Unilever pegou o nosso funcionário que levou o projeto para lá e contratou. Está até lá hoje, mas isso é bom porque o cara conhece a gente de dentro, né? Então, mas para a gente isso é extremamente importante. No mesmo momento que eu assumi o comercial, o Gustavo estava assumindo a cadeira que ele está hoje na Unilever. E eu tinha que ligar para o Gustavo para a gente falar de volume, de preço, não sei, ficar batendo no básico, no processo transacional, né? E a gente conseguiu sentar e organizar as bases, e montar um JBP, retomar as reuniões de colaboração. E hoje eu encontro com o Gustavo para apertar a mão dele só e mais nada. A gente não precisa falar de negócio, porque o negócio já está combinado. Ele sabe até onde eu posso chegar e eu sei até onde ele pode chegar. E a gente se encontra só para tomar café, né? Então, no momento que as premissas estão todas combinadas... Café São Brás, claro. No momento que as premissas estão combinadas, que a indústria sabe qual é o seu posicionamento, o que é que você precisa, e vice-versa, o negócio se torna muito mais simples. Oportunidade de melhoria, eu acho que vem mudando no discurso da indústria, mas, de fato, não acontece 100%, que é a visão de olhar sell-out, olhar a venda do varejo, versus olhar sell-in, que é a venda que a indústria faz para a gente. Não é? Empurrar produto para o varejo, uma hora você vai ter que parar de comprar, ou você vai começar a jogar produto no lixo. E ainda tem muita indústria que usa o discurso do sell-out, porque isso é bonito, isso vende, mas, no fim das contas, querem fazer sell-in, encher teu estoque, tirar e fechar a conta do mês. É o mix total contra o mix inteligente, exatamente, né? Exatamente.
Eu queria aproveitar o tema do Eugênio, que fala dos pequenos e médios, porque a gente sabe que, obviamente, a relação indústria-varejo, quando a gente está falando de grande rede, capilaridade é uma. Quando a gente vai para pequeno e médio, é outra. E aí, Gustavo e Valber também, eu queria pensar assim, como que o pequeno varejo, seja através das associações, seja através da conjunção conjunta, de que forma eles podem se aproximar mais da indústria e, de forma direta, e conseguir da indústria também esse movimento da jornada colaborativa, e, ao mesmo tempo, como a indústria, o que a indústria poderia fazer para estar mais próxima desse pequeno varejo? Como que vocês veem isso na prática? Fátima, se eu só enriquecer um pouquinho a sua pergunta, porque ela tem muito sentido. Nós somos abastecidos pela Colgate, pela Unilever, normalmente por um distribuidor, que, aliás, faz um trabalho excelente conosco, a gente não tem queixa, mas não deixa de ser um intermediário entre esse JBP direto com essa instituição. Eu acho que você podia dissecar um pouquinho sobre isso, porque o pequeno, às vezes, tem esse diferencial do grande player. Perfeito. Esse é um tema... O pequeno varejo, especificamente para o Nordeste em si, ele é ainda mais forte do que o restante do Brasil. Vocês são de outras regiões do Brasil, a Ana, você, Fátima, e vocês vivenciam várias espécies de varejo. A região sul, ela tem redes de varejo mais desenvolvidas, a região de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste, pelo tamanho continental da nossa região, se vocês forem levar em consideração que Pernambuco, por exemplo, do tamanho de Portugal, e se a gente vai somando toda essa nossa região Nordeste, o tamanho que a gente tem aqui, o papel do pequeno varejo para atender o consumidor é fundamental. A Unilever se faz presente junto de vocês no pequeno varejo há muitos e muitos anos. E a nossa preocupação com o pequeno varejo é imensa. Por que isso? Primeiro que a Unilever tem, nas categorias que a gente atua, a gente é referência de distribuição em qualquer uma das categorias. A gente sempre está presente no máximo de lojas que a gente puder, assim como a gente está presente na casa de todos os consumidores. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é na construção da saudabilidade do negócio de vocês. Como que a indústria pode ajudar o pequeno varejo a prosperar diante desse mercado? A nossa grande missão hoje como indústria é ajudar na profissionalização, no desenvolvimento do negócio de vocês. E a primeira coisa que vocês precisam fazer para conseguir dar esse salto de profissionalização é entender qual é o diferencial do meu negócio. O que eu estou me propondo a fazer aqui como um varejo de uma cidade de 50 mil habitantes? Qual é o meu papel dentro dessa cidade? O que eu quero ser para esse consumidor? Mais uma vez, proposta de valor, consumidor no centro. Então, o que eu quero ser para esse consumidor? Não é porque hoje você tem um modelo do cash, do atacarejo, crescendo absurdos, vendendo poucos itens em muita escala, num preço muito baixo, que todo varejo precisa agir como um cash. O nosso papel como indústria é ajudar vocês a achar a melhor ferramenta que vocês precisam para a proposta de valor que vocês possuem. Então, isso seja através do distribuidor, que de fato é um intermediário que ajuda a gente a estar mais próximo de vocês com um custo logístico que faça sentido para a operação. A gente estava conversando aqui embaixo há algum tempo atrás e o meu sonho como indústria era que eu pudesse entregar na loja de todos vocês. Eu adoraria poder fazer isso. Mas para a quantidade de itens que a gente opera, para o volume médio que a gente tem, para o custo logístico que o Brasil possui, é impossível eu conseguir entregar em todos os lugares diretamente. Eu não tenho equipe para dar conta disso, eu não tenho caminhão para dar conta disso. E olha que eu sou eu represento uma das maiores indústrias do Brasil. Então, se as maiores não têm essa capacidade de estar em todo lugar, como que a gente se faz presente e ajuda vocês nesse desenvolvimento? Os distribuidores têm um papel importante nesse processo, de ajudar a gente a estar junto com vocês, ajudar vocês a se desenvolverem, a trabalhar corretamente o que a gente precisa e o nosso papel como indústria é estar junto do distribuidor nesse relacionamento com vocês.
está em momentos como esse, construir um JBP junto com o distribuidor e junto com as principais redes de varejo, porque a gente precisa saber o potencial de vocês. E se eu posso dar um conselho para vocês, varejistas, que cá estão, acho que o principal instrumento hoje de construção de todo esse relacionamento, de toda essa colaboração, se chama informação. A gente viu aqui o conselheiro jurídico falando de ter o cuidado com a informação. Isso é fundamental. Vocês precisam ter empresas sérias, uma área estruturada de informações, e chamar a indústria para trabalhar isso com vocês, chamar o distribuidor para trabalhar isso com vocês. A gente tem diversos parceiros, diversas fontes de informações hoje que ajudam a gente a entender o potencial. Quem é o consumidor que vocês estão atendendo? Como é a cidade? Qual a loja que mais vende? O que mais vende? Qual é o produto que realmente vende? Precisa eu ter tanta coisa dentro da mesma loja? A gente quer ajudar isso com vocês. Só que a gente só consegue fazer isso através de informação. A colaboração ela sempre existiu, né? A gente começou falando disso. Mas, com tanta tecnologia hoje, o meio para a gente fazer essa colaboração, ela passa necessariamente pela informação. Escolham os parceiros corretos para trabalhar isso com vocês. Escolham as indústrias certas para estar com vocês. Porque o nosso intuito é, com essas informações, ajudar vocês a enxergarem as oportunidades e desenvolver o negócio de vocês. E aí, com esse desenvolvimento, essa evolução do nosso negócio, quem sabe a gente não pode ter vários outros clientes atendidos diretamente pela indústria aqui. Porque acho que talvez esse seja o primeiro passo. Então, quem tiver interesse, quem tiver vontade, eu e o time da Unilever está aqui justamente para poder ouvir vocês e orientar vocês nesse sentido, tá? E Valber, dentro desse ponto que foi trazido, né, tudo passa por informações, né, informações de mercado, informações do shopper, informações internas. E a gente sabe ainda que o pequeno varejo, por muitas vezes, não tem ainda uma gestão efetiva desses dados, às vezes não tem nem ferramentas para isso. Eu mesmo atendo, às vezes, clientes que estão lá entre os 50 maiores do ranking, que a gente nem falaria que é pequeno, o cara não tem um RP decente que consiga analisar dados estruturados, né? Aí, no seu dia a dia, como você vê isso e que barreiras, quais são os maiores desafios para que realmente a gente consiga alavancar? A gente viu ali nos resultados da pesquisa que a gente tem uma jornada, né, e que tem muitas oportunidades para crescer, a questão da colaboração, principalmente focando pequeno e médio. O que você vê de oportunidades e as principais barreiras? Bom, como uma barreira que fica muito evidente para nós é a questão da... Quando você vai tratar algo dentro de um ponto de venda, ou dentro de uma rede, ou dentro de uma associação, que, por sinal, o colega lembrou aqui desse associativismo, é uma coisa que a gente sempre apoia bastante, que é uma forma de fortalecer os menores, né? E a gente vê com muito bons olhos o associativismo. Mas a barreira assim, que fica muito evidente da indústria para o varejo, que, inclusive, às vezes afasta essa imensa oportunidade de você ter a indústria junto de vocês, é a questão daquela conversa ou daquela negociação vira, em questões de instante, uma negociação de pagamentos de curto prazo, pensando em valores, pensando na verba, e não é bem assim. Aquele valor, aquela verba adquirida naquela negociação, ela é muito pontual, ela vai embora rápido. Eu acho que está sendo um erro do varejo. Está pensando em pontualidades, em metas de arrecadação. Isso jamais, essa é uma opinião minha, acho que jamais isso pode existir, a meta de arrecadação. Eu acho que você tem que pensar no plano do negócio, no JBP, mas e não na pontualidade. E o pior é que, por muitas vezes, não estou criticando os jovens, até porque eu sou jovem também, né?
Mas, assim, a ansiedade do jovem, ele dá aquela cegueira na informação que está na frente deles ali. Muitas vezes tem, eu diria, Fátima, tem alguma dificuldade de informação? Talvez tenha, não vão ter a informação que o Nordestão, a Rede Mais, tenha, assim, já há anos praticam essa coisa da informação, mas tem. Mas causa uma cegueira na informação ou na escuta, a pontualidade passa a ser soberana, daqui a pouco está discutindo, não, é 5 mil, não é 10 mil, é 5, faça por 7, faça... Isso não vai a lugar nenhum. Não, acho que o caminho está tendo essa falha, sabe? No desenvolver um projeto, né, eu acho que não se está pensando nem no médio, nem no longo, e sim na pontualidade do momento. É isso que eu... Eu acho que vale a pena a gente falar desse lado também, do mesmo assunto. E eu primeiro queria ouvir o Pedro falando sobre uma empresa que já a gente sabe está entre as melhores em termos de troca de informação. Eu queria que você falasse sobre um tema que se pontuou aqui um pouco sobre a desconfiança. Eu acho que o Gustavo falou um pouco dessa questão de desconfiança, e na nossa pesquisa isso sai muito fortemente. Então, eu queria ouvir de você, Pedro, e também de você, Eugênio, essa desconfiança, aonde que ela nasce? Né? O que é que a indústria, de uma maneira geral, faz que deveria deixar de fazer? Né? Eu também queria depois escutar do Eugênio como é que o menor, né, a empresa de menor porte faz para trocar informação, como é que a indústria poderia ajudá-lo. Pensar aqui. Eu acho que o varejo como um todo sempre foi muito fechado com relação a números, não é? A troca de informação que existia é muito pequena. Hoje, o nosso limite de troca de informação é não expor o concorrente um concorrente ao outro, por exemplo, não expor Procter & Gamble para Unilever, nem Três Corações para Santa Clara, por exemplo. Mas o que a gente percebeu ao longo dos anos é que quanto mais a gente compartilha, inclusive compartilhando quanto é que eu estou colocando de imagem, como é minha última linha, o que é que eu gasto para fazer aquela operação, quanto mais a gente compartilha com a indústria, a gente consegue melhorar esse número. Não é? Então, hoje, lá, a gente, com os principais parceiros, a gente tem troca de informação eletrônica de todos os dados, inclusive de venda diário, tá, para eles, quer seja via parceiros, como Neogrid, Nielsen, quer seja plugando um sistema no outro, com portal para agendamento de entrega, com portal para olhar a parte financeira, e vai colocar portal também para todos os indicadores de negócio. Tá? Para eles, esse último está em desenvolvimento. Então, a desconfiança, eu acho que ela vem sendo quebrada há algum tempo já, e a melhor forma de quebrar isso é conseguir compartilhar e mostrar os resultados, os avanços. Quando o Valber senta comigo lá, a gente abre número Nielsen, abre número Neogrid, mostra como é que está, mostra quais são os potenciais de ganho, e tenta enxergar os caminhos para juntos chegar lá. Eu acredito que essa questão da confiança, ela se perdeu um pouco ao longo do tempo, principalmente dos tempos mais antigos, né? Porque, primeiro, como o varejo sempre foi muito trancado em relação à utilização de números e até a abertura para isso, meio que parecia, embora fosse uma colaboração, era meio que o jogo do gato e do rato, né? Eu preciso ganhar mais, ele precisa ganhar mais e tal. Então, eu enxergo, eu me lembro muito que a gente tinha algumas lojas nossas, elas utilizavam lá uma ferramenta, mas não todas, e havia uma profunda desconfiança do associado nosso de que aquela informação fosse retirada para dar para outras empresas ou outros players. E aí, depois de muito tempo, chegou um momento que teve um acontecimento lá que aí foi um arraso. Todo mundo ao invés de crescer com a informação, todo mundo deixou de querer a informação. E um dia, indo à Abras, 2 diretores nossos voltaram encantados com a importância da informação. E, a partir desse encantamento, a gente, em 15 dias, conseguiu colocar as 28 lojas dentro do circuito da informação. Então, assim, é o primeiro ponto. E de lá para cá, a gente criou um setor de inteligência, a gente compartilha todo mês, amanhã é dia, a gente vai fazer uma reunião com o comitê e vai
compartilhar o desenvolvimento de algumas categorias, o que nós fizemos 2 meses atrás, como é que está hoje. Então, assim, é algo que vai... que é preciso, às vezes, um start, né, para que isso realmente aconteça. Eu acredito muito, mas existe um negócio que é cultura. Quando você tem... Você falava lá na matéria da Super Hiper do DNA, né? Quando você tem um DNA lá de trás, que os antigos ainda estão com aquela cultura, para você passar para a nova geração isso é algo muito trabalhoso. E aí eu quero pegar um pouco o gancho do que Valber falou, que eu entendo perfeitamente. Por exemplo, quando você ia abrir uma loja lá no passado, a primeira coisa que o dono da loja falava com a indústria era: eu preciso de um enxoval, eu preciso de um valor. E a indústria prontamente chegava com esse valor. Isso ficou enculturado. Então, hoje, a gente senta dentro do nosso grupo, eu já tenho um associado que pensa assim: não, mais importante do que o valor é eu fazer um planejamento de longo prazo, é eu ter uma resposta do que vai acontecer ao longo do tempo, é eu fazer uma boa negociação para eu inaugurar a loja, mas que necessariamente não dependa de um recurso que ele tenha que me dar. Eu já tenho outro associado que diz assim: eu quero dinheiro. Sem dinheiro, não tem negócio. E aí a gente tenta convencer esse associado que ele precisa também mudar o pensamento dele. Mas o cara tem quase 70 anos, ele viveu a vida dele toda assim. Então, essa questão de inverter esse DNA é algo muito complexo, tá certo? E aí eu preciso muito, que eu trabalho muito a nova geração, para ver se a nova geração não erra dessa ruindade dele, tá certo? Mas aí sou eu, como executivo, não sou dono mais, fui 20 anos. Então, assim, tem todas essas nuances, tá certo? Eu acho que é um processo contínuo de evolução. E a gente vai precisar, especialmente nós que estamos nessa coisa de ascender, de crescimento de 2 dígitos e tal, amadurecer, reconhecer, compartilhar, para chegarmos aí num estágio onde a gente chegue pelo menos no top 15. O enxoval está no orçamento deles já, pô. Deixa eu enxoval. Olha aí, viu, Fábio? Não falei nada. Não, mas é um comentário que vocês podem perceber ao longo do discurso dos dois. Ninguém vira um negócio baseado em informações assim, ó. Não é rápido. Não é, contratei um menino. Contratei um menino, o menino está na faculdade, aí vai mandar bem, vai tocar as informações, vai resolver. Não, não é. Eles tentaram, erraram, mudaram de sistema, fizeram, voltaram, foram de novo, mudaram. Então, é um processo que demora. É um processo. Jornada, né? É uma coisa, é uma cultura que se constrói. Isso muda o DNA da empresa. Quando o Valber trouxe o exemplo da mudança do perfil, inclusive do vendedor, que atende o negócio de vocês, é exatamente para esse vendedor ser característica disso. Só que o vendedor também ele não muda porque ele aprendeu Excel, agora é o cara do dado. Não tem nada a ver. Minha mãe não sabe mexer no computador, mas ela anota tudo no caderno, faz as contas, planeja. Então, ela é analítica sem usar um Excel. Então, vejam como esse processo demanda tempo. Mas é uma mudança que muda o negócio de vocês. E as indústrias estão vendo isso e querem ajudar vocês nesse processo. Eu queria trazer 2 temas que o Eugênio trouxe, o Gustavo também, e até quem ganhou o livro vale a pena porque ele traz um pouco desse processo, como que eu transformo a minha empresa orientada a feeling para orientada a dados. E é uma jornada e que passa por questões culturais, questões sistêmicas, questões analíticas. O varejo não tem muito uma cultura de trazer profissionais de análises para dentro do negócio, né? Então, o cara é um ótimo negociador, mas ele fala, putz, não vem com esse negócio de transformar dados em insights acionáveis, que eu não sei nem o que quer dizer isso, né? E aí o Eugênio trouxe um tema super relevante, que é mais do que a mudança cultural que é necessária, e isso passa por uma série de troca de conhecimento. Ele fala também, o Pedro, bastante da questão da construção de dados e transformação da empresa para esse pilar, e a gente fala de um objetivo comum, que indústria e varejo tem, que é o shopper no centro das decisões. E aí eu queria ir por esse caminho, que é até a minha praia também. A gente fala, né, o shopper no centro das decisões, mas na prática isso acontece? Até que ponto? Né? Eu várias vezes estou lá em varejo, a indústria, então sempre tem lá o canto da sereia de uma verbinha para comprar um espaço, ou de alguém pedindo uma verbinha para abrir uma nova loja. Quem vem primeiro, a verba ou o shopper? E aí a gente está falando resultados
de curto prazo e longo prazo. Aí eu queria ouvir um pouco vocês e até vocês também dentro desse contexto. Antes de você começar, só deixar aberto para vocês que estão aqui colaborarem, tá? Então, eu vou deixar esse microfone aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta a partir das considerações aqui do grupo, venham e o microfone é aberto para vocês, tá? Fiquem à vontade. Mas, aproveitando aqui para responder da Fátima, acho que esse processo de construção, ele demanda tempo. Ele demanda tempo, ele dá trabalho, ele é um processo que desgasta, que acerta, que erra, enfim. O nosso papel com vocês é mostrar que um relacionamento, vamos fazer uma analogia e uma coisa paralela. Quando você está procurando alguém para ter um relacionamento com você, na sua vida pessoal, tem vários objetivos diferentes de relacionamento. Você pode ir para uma festa para poder ficar com aquela pessoa uma vez só e tudo bem, no outro dia não saber mais quem era aquela pessoa. Tem pessoas que você gosta ali, se interessa um pouquinho, fica um tempo e depois... E tem pessoas que você escolhe para casar. O relacionamento entre empresas, ele passa exatamente por esse mesmo processo de escolha. Quem são os parceiros de vocês que vocês escolheram para fazer um casamento dentro do negócio de vocês? Que vocês escolheram para estar ali com vocês, não só no dia bom, mas também no dia ruim, não só num mês de sazonalidade forte, como no mês fraco. Quem são esses parceiros que vocês escolheram? Isso vocês têm que ter muito claro, sabendo, aliado isso, lógico, ao propósito de vocês, que eu falei há pouco tempo atrás. Qual é o meu papel dentro dessa cidade, dentro desse bairro, dentro dessa região? O meu papel é esse. Beleza. Quais são os parceiros que eu posso ter que vão me ajudar a atingir esse objetivo dentro dessa minha região? Vocês têm que escolher parceiros que sejam legais para vocês passarem muito tempo. Que compartilhem os mesmos valores e objetivos. Que colaborem, que é o nosso propósito de estar aqui hoje. Vocês, com seus cônjuges, etc., vocês colaboram. Tudo. A cama, o banheiro, a casa, o carro, a comida. E vocês as dores, as felicidades, os anseios, os medos. Isso é colaboração. A mesma coisa empresas fazem entre si. Vocês não podem fazer parcerias com empresas que não estão preocupadas com o longo prazo de vocês. A não ser que você diga, não, mas eu não estou interessado no longo prazo. Realmente, eu só quero um enxoval, eu só quero o preço, eu só quero isso. Então, tudo bem. Mas, talvez, por exemplo, uma indústria como a Unilever, a gente não vai poder estar num negócio desse com vocês. Porque a gente não está para construir o curto prazo, a gente está para construir o longo prazo. Então, acho que essa analogia ajuda a gente a fazer o paralelo entre a nossa vida pessoal e a vida corporativa. Então, acho que é um caminho, assim, escolham bem os parceiros que vocês querem para atingir um objetivo de longo prazo. A Ana falou bem na palestra, né? A jornada da colaboração é feita de escolhas. E cada escolha é uma renúncia. Então, esse é o jogo. Só pegando o exemplo aí da vida pessoal, não dá para ter dois cônjuges, né? Que aí vai dar um problema danado, né? E o pior é que isso a gente, às vezes, acaba se deparando. Assim, uma dica que eu dou, tentem negociar com as indústrias sem deixar no ar o leilão. Isso não é uma coisa bacana, isso não é uma coisa sadia. Né? Seja, vai chamar a Unilever, vai chamar a Sombras, eu quero esse projeto aqui, tal, pode... mas eu vou fazer aqui com você, mas vou fazer com o outro também. E tem gente que acha bonito dizer isso assim. Não. Como é isso? Então, o sentimento da gente, às vezes a gente se espanta com esse tipo de comportamento que a gente se depara todos os dias. E algumas pessoas que nos trazem isso falam assim como se fosse normal, o melhor negócio. Não, a gente não está pensando. É a mesma coisa que o colega falou. Escolha o parceiro como o parceiro que escolheu para casar. Não dá para estar trocando, não. Senão vai dar um problema danado. Tem microfone aí. Tem um ponto importante que a Fátima comentou.
Quando eu era pequeno, meus pais já eram varejistas, né? Meu pai e tios. E o que eles diziam é que o supermercado não ganhava dinheiro vendendo comida. Comida mal pagava a conta. O supermercado era uma grande imobiliária que vendia espaço, loteava ali dentro para as indústrias, e isso é que dava o lucro no final. É isso mesmo, né, Eugênio? Você era dessa época lá. Me matava para eu vender os espaços. Pronto. Isso é fato, é verdade, isso aconteceu, acontece com muitas redes ainda, mas como o Fátima está falando, a gente tem que ter foco no cliente, tem que olhar para o shopper, entender o que ele quer comprar e como ele quer comprar. Não é? Eu herdei muitos contratos de espaço lá, muitos contratos de espaço. E muitas categorias tentavam desenvolver, a gente via que o comportamento tinha mudado e não conseguia, porque estava amarrado com o espaço, com aquele fornecedor. Não é? Então, uma dica que eu posso dar é tentem fugir disso. É difícil, ainda mais que eu tinha herança, tinha um histórico dos pagamentos e de tudo lá. Não é? Eu tenho receio de você mudar e não vir o resultado, mas essa é uma coisa que na nossa empresa a gente fez. É claro que existem espaços que podem ser negociados na loja, que não são um ponto natural de venda, que é terminal, ponto extra, ilha, etc. Tem tudo isso que vocês conhecem tanto quanto eu. Mas o ponto natural você tem que colocar de acordo com o que o cliente está pedindo naquele momento. E mês que vem pode ser outra coisa, no outro mês pode ser outra. A gente tem informação disponível para isso. Tem revista da SA Varejo que publica. Você pode chamar a indústria que tem informação do shopping e oferece de graça para a gente. A informação cara, contratada, já paga pela indústria, aberta para o varejo. Tem equipe que consegue fazer a apresentação disso. Se a informação não... Se a indústria chegar junto com você e mostrar que aquela informação que você está usando não é adequada, propõe um piloto, muda por um período, por um mês, 2 meses, faz o teste e prova o conceito ou não, daquilo ali. Hoje, zero amarração. Vamos dizer zero, tem um, tá? Um parceiro que está na rua, na chuva, na fazenda, o que a gente precisar tá do lado, que a gente ainda tem uma amarraçãozinha lá de espaço, mas... O foco da categoria tem que ser no cliente, no que o cliente precisa. Não dá para ser por verba paga para o fornecedor. Ô Pedro, e você trouxe um tema relevante. Lá fora, né, fora do Brasil, eles são bem rígidos e críticos quanto aos aspectos do gerenciamento por categoria. Né? E quando eu fui me formar lá com o Brian Harris, enfim, que é o pai do gerenciamento por categoria, é 100% contra verbas. Mas eu vim de família de varejista, marido varejista, então eu falei, gente, eu tenho que tentar buscar alternativa, porque, assim, de fato, tem-se essa cultura de que verbas vai ajudar no resultado. E ajuda, desde que ela seja inteligente, como você está bem colocando. Por quê? Comprar espaços, na teoria, se você não faz conta, você pode perder dinheiro por superestoque, por ruptura daquilo que é irrelevante, uma série de questões. Né? Então, eu falei, bom, então vamos tentar adaptar a questão das verbas para aquilo que o Pedro falou. Que momentos, em que situações eu posso buscar parcerias que, sim, vai fomentar incremento no meu resultado? Porque meu marido virava e falava, pô, mas isso aqui é 2 pontos na minha margem final. Eu falo, filho, mas faz a conta de trás para frente, né? Quanto impactou estoque, quanto impactou dias parado na gôndola, quanto... A gente ainda não tem muito essa cultura de cálculos, de dados, de análise. E este é um desafio quando a gente pensa nessa jornada colaborativa. Como que a gente pode, de fato, começar a criar indicadores, eleger alguns indicadores, e aí eu gostaria de ouvir aqui vocês, quais os indicadores, os básicos, mais relevantes, que seriam adequados aqui para que a gente pudesse começar a mensurar, que nos ajude melhor nessa jornada colaborativa. Eu queria só pedir licença, porque, pegando na juventude ali de Gustavo, né, que o pessoal jovem é assim, fala de ficar, né? Eu sou do tempo de casar mesmo. Não, de ficar não é do meu tempo, não. Tanto que eu estou com a mesma mulher faz 45 anos. Mas aí... Com a São Brás também, né? Pois é, mas é isso que eu ia falar. Eu quero chegar na São Brás. Eu recebi uma proposta essa semana de um café. E o cara foi muito verdadeiro. Ele disse que o produto tem 90% de casca de café e 10% de café quebrado. Então, eu não quero um cara para ficar, eu quero um fornecedor para viver a vida toda do lado dele, entendeu? Então, assim, às vezes a gente é muito seduzido por proposta, porque esse produto custa R$3, eu preciso ter esse produto na loja porque ele é barato, ele não é low price. Mas o cliente, quando comprar a primeira vez, ele não volta mais. Então, a gente não pode pensar um parceiro
só por uma vantagem de um preço, por uma vantagem de uma verba. A gente tem que pensar que tem que ser uma coisa longeva, tem que ser uma coisa, não é, que a gente possa construir ao longo de uma história. A Salbras tem 70 anos, o Nordestão tem 50, então isso não se construiu assim porque eu tive vontade, se construiu com muito trabalho, com muito esforço, com muito desafio a ser vencido. Valber, pode ficar aí. Só um parênteses, a gente brinca, fala que é cair no canto da sereia, né? Então ele vem aqui, seduz, e aí depois você tem que se comprometer com o resultado lá com o seu cliente. Porque se ele compra uma marca dessa ruim, depois ele não volta, fala mal de você, e agora exponencial, porque nas redes sociais. Né? E o gasto de energia que dá isso, né? Podendo estar gastando energia levando a esposa para jantar, por exemplo. Mas, então, eu acho que o principal, assim, sintonia entre indústria e varejo é o equilíbrio do ponto de pedido. Eu acho que tem que manter aquele assertividade na venda que dê para a prateleira estar cheia até a próxima chegada do pedido. Se tiver um ponto extra, o ponto extra também. Sem exageros, sem forçar a barra. E eu digo assim, mas eu sei que até o próprio vendedor nosso quer vender mais, né? Só que por que a gente é levado a isso? A gente, às vezes, vai, respeita, faz tudo bonitinho, como a teoria manda. Quando você olha, se depara, entra dentro do estoque do cliente, se depara, por exemplo, assim, com um caminhão de café que você sabe que vai demorar assim, uns 4 meses para ser vendido, um caminhão de flocão do concorrente que vai demorar 6 meses para ser vendido. Eu digo, mas, rapaz, eu fiz tudo certo e agora levei um chifre. Não, o Valber falou coisas importantes. Olha, vendas, KPIs relacionados a giro, a espaço ocupado, isso tudo tem correlação. Deixa o Gustavo falar. Claro. A gente tem uma pergunta. Legal. Boa. Não, eu acho que a gente falou várias vezes aqui hoje, o principal rival do nosso negócio hoje é a ruptura. Ruptura. O Valber trouxe uma ideia de, vamos manter um patamar, vamos fazer um negócio equilibrado, manter um estoque saudável. Basicamente, se resume a ruptura, vamos eliminar a ruptura. O nosso desafio, por exemplo, como indústria hoje, falando da nossa perspectiva, que temos um portfólio de mais de 1.000 SKUs, a dificuldade é a gente manter todo esse portfólio de forma saudável dentro da loja com vocês. Lojas precisam de 200, lojas precisam de 800, e a gente tem que entender qual a necessidade e manter um estoque equilibrado. Se a gente gastasse o tempo que gasta pedindo verba em ruptura, a gente teria muito mais dinheiro do que a verba que a gente conseguiu. Essa é a verdade, viu? Porque o que eu vejo hoje, de tempo que a gente gasta, calculando quanto 5% de preço vai fazer a diferença, e do outro lado, aquela outra categoria ali, que dá muito mais margem, dá muito mais retorno, você está lá perdendo tempo e não está vendo que ela está em ruptura. Chega o consumidor, não leva, pega um produto errado, pega um produto com qualidade ruim, que depois ele não volta. Abandona a compra. E aí já era, minha gente. O custo para ter novos clientes é muito maior do que o custo para vocês manterem. E para manter o cliente de vocês, uma das coisas mais importantes é ter uma ruptura saudável. Ruptura sempre vai ter, mas tem que ser saudável. A gente estava conversando ali, eu e o Pedro, a gente teve momentos ruins da gente com o Nordestão, que bateu ruptura de 2 dígitos e dá um desespero, dá uma agonia. Teve meses que a gente chegou a 4%. Né? Vamos comemorar. O consumidor, o que ele queria estava ali na loja. Esse é o principal indicador que o varejista tem que olhar, seja ele em parceria com atacadista, distribuidor, indústria. Olhem a ruptura do negócio de vocês. Lá tem mais dinheiro do que a verba que vocês podem conseguir com ponto extra. Temos lá o Ricardo, né? Luciano. Luciano, desculpa. Diga aí. Vou complementar. Eu gosto muito de um relatório que ele contabiliza produtos que não vende há mais de X dias. Então, lá, 21 dias sem vender, 30 dias sem vender. Isso ajuda a dar uma visão bem diferente para o lojista e fazer alguma ação em cima desses produtos. Obviamente, o balanço, né, o inventário sempre
para controlar melhor o estoque e comprar utilizando o sistema, porque nossa cabeça não tem uma capacidade de fazer uma gestão de 10, 12, 15 mil itens, né? Então, o sistema ajuda muito. E eu queria me disponibilizar a entender de vocês como que o software pode, né, pode ajudar na colaboração entre indústria e o varejo. Pergunta para a indústria primeiro, depois para o varejo ou varejo primeiro? Pode começar pela indústria. Então, vamos lá. Hoje a gente tem a quantidade de fornecedores de software, de alternativas de informação que a gente tem no mercado. O Luciano deve saber muito bem disso, que é o mercado de trabalho dele. Ele tem muitos concorrentes. Então, o que não falta é soluções de software. Então, hoje, pode ser que um menino de 14 anos aqui faça um software que seja brilhante, e como ele pode vender uma coisa para vocês muito barata que vai dar errado. A mesma coisa que a gente falou do café serve para o software. Então, escolham bem o sistema de gestão de vocês, porque isso é primordial para fazer toda a cadeia funcionar. Sabendo disso, como que a indústria entende? A gente hoje tem relação com várias ferramentas que são no mercado e fornecedores que são intermediários entre essas ferramentas. Então, para vocês entenderem se aquela escolha do sistema que vocês estão fazendo vai agregar para o negócio de vocês, pesquisem no mercado. Quais são as indústrias que têm relação com esse tipo de software? Quais são as grandes ferramentas do mercado que estão conectadas com esse software? Puta, Neogrid, pluga fácil nesse cara. Scantec, pluga fácil nesse cara. A Nielsen consegue pegar informação nesse modelo? Então, peguem as principais ferramentas do mercado e vejam se esse software entrega essa comunicação com vocês. Porque essa comunicação passa pelas informações, passa pela colaboração, e isso vai ajudar vocês a viabilizarem a quantidade de informação que vocês têm. Porque se for fazer na caderneta lá do fiado e quiser anotar para depois mandar o relatório de sellout, não vai conseguir. Se muito conseguir, acompanha 10 itens. O resto vai dar ruptura e vai perder dinheiro. E um ponto importante, já passo para você, Pedro, sempre que a gente pensar em ferramentas, ela tem que ser acessível, ela tem que ser amigável e ela tem que ser resolutiva. Porque, senão, não vai ser necessária. Óbvio que por trás da ferramenta, né, tem que ter lá também pessoas capacitadas, desenvolvidas, que possam transformar aqueles dados lá em decisões, né? Esse é um grande desafio que a gente vê hoje, porque ferramentas, eu mesmo, como eu tenho muito relacionamento com o varejo, porque vim de Abras, por mês no LinkedIn eu recebo lá uns 10, 15 empresas de ferramentas vendendo de tudo um pouco, né? Olha, eu tenho um software novo, maravilhoso para gestão do varejo, quero te apresentar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Realmente, se ela é acessível, amigável e se realmente ela dá agilidade na tomada de decisão. As ferramentas existem, como o colega falou, inclusive o exemplo da mãe dele até no caderninho, mas não é assim mais, né? Não dá mais para gerir 10 mil itens desse jeito. Mas existe, eu acho que tem que adotar uma ferramenta. Agora, antes de adotar a ferramenta, é preciso ter a conscientização e usar, porque senão não vai servir de nada. Tem gente que compra um software e pronto, acha que ele vai andar sozinho e vai resolver a vida dele sozinho. Muitas vezes pode ser até de forma simples. Eu tenho um irmão que é da área de tecnologia, ele disse, olha, o Excel tem tanta coisa, não estou aqui fazendo propaganda do Excel, não. Eu estou dizendo, ele tem tanta coisa no Excel que vocês não imaginam, que chama a atenção se a gente conseguisse usar. Eu fui para uma reunião, queria pedir a liberdade ao colega antes, eu não sei se ele ainda está aqui ou saiu. Não, antes eu acho que ele saiu. Antes ele estava aqui na palestra do menor preço. Ele e o colaborador que anda com ele. Nós fomos convidados a uma reunião de negócios com a rede que o Anderson faz a gestão. E tinha lá, o colega criou um método em Excel com as informações básicas necessárias para a evolução daquela reunião, que ajudava. Por exemplo, nível de serviço, mostrou lá em Excel. Então, ele criou mais ou menos uns 10 indicadores. Indicadores têm centenas ou milhares. Escolham os mais importantes. Ele escolheu os mais importantes, chamou a gente como indústria e tratou lá, em Excel, mas tratou.
E esse rapaz está fazendo isso sistematicamente, regularmente, e as reuniões estão sendo também... Ele me encontrou comigo agora e disse, está marcada agora, a próxima reunião vai ser... Então, a conscientização na loja dele para o uso da informação, eu acho que ficou muito evidente para mim. E certamente ele vai ter sucesso. O Washington levantou a mão. Mateus, isso. Então, assim, só para essa coisa, é fantástico ter o sistema, é fantástico sim. Agora, antes de ter, tem que usar. Eleger alguém na loja para gerir, etc. Deixa eu só voltar um pouquinho da sua pergunta, não de tecnologia, mas de KPIs. Se falou muito em ruptura aqui. A gente tem uma doença, um câncer muito maior do que a ruptura no nosso negócio, que é item sem venda. Você falou até de um relatório há X dias sem vender, não é? Como é que a gente mede ruptura? Está no mix ativo, tem no estoque. Isso o sistema dá para a gente. Tem uma quantidade muito maior de itens que estão em ruptura, que é a ruptura para o cliente, ruptura de gôndola. A gente tem muita coisa nos nossos estoques que não estão expostas. E tem como a gente medir isso também, porque a gente sabe quanto vende daquilo ali por dia, por hora, por semana, etc. Então, com base na frequência de venda, você consegue medir. Se não vendeu naquela frequência, tem algum erro. Ou está exposto no lugar errado, ou não está exposto. Não é? E a Neogrid, que sabe que quem está plugado em Neogrid, tem esse indicador lá, e é sempre muito maior do que a ruptura. Então, a gente chega lá, estou com 8 de ruptura, estou com 10, estou com 12. A sua ruptura está na casa dos 20, sempre, porque está no teu depósito, não está na loja. Esse tema que você trouxe é super bacana. Como a gente está tentando trazer também exemplos práticos, esse eu vou contar, porque ele, inclusive, o próprio diretor coloca lá num dos meus livros. O Tenda Atacado, ele está, inclusive, super bem avaliado lá no Advantage. Porque o que ele fez? Justamente por conta das rupturas operacionais, ele criou a Blitz. Então, todo dia, de manhã, antes da loja abrir, eles emitem um relatório de produtos relevantes que não foram vendidos no dia anterior. E vai para a Blitz, cada pessoa num corredor, avaliando se o produto estava lá e não. E, se não, já emite as tarefas para executar. Hoje, eles têm um software, agora eles têm lá o Hub, que é da GIC, uma forma também de fazer auditoria e tudo mais, mas antes eles faziam isso. Era uma Blitz simples, com um relatório lá na mão, o vendedor ia ali, ticando, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Não tem, vamos abastecer. E, nisso, a ruptura operacional saiu lá de 2 dígitos, para menos de 2, que é hoje o percentual que eles têm, 1,5, alguma coisa nessa natureza. Então, olha como é possível, mas qual que foi a grande diferença? Foi ferramentas? Não, foi mudança de atitude cultural. Então, esse é um ponto importante. Nós estamos no final do nosso bate-papo. O que eu gostaria? Que vocês deixassem aqui uma frase inspiradora ou uma dica para essa jornada colaborativa. Pode ser? Vou começar, então, pelos mais jovens ou com muita experiência acumulada. Vai lá, Eugênio. Pessoal, só para concluir, eu brinco, às vezes eu digo, eu nunca vi nenhum vendedor que vende o que não presta, né? Todo vendedor, quando chega, o produto dele é o melhor, é o mais gostoso, é o mais barato, é o mais bacana. Um pouco com software também, né? A gente recebe muitas propostas e, às vezes, eu conheço um grupo que tem várias lojas e que não tem unidade no software. Então, como é que eu posso pensar em criar ferramentas de gestão se nem consigo ter o mesmo software operando em todas as lojas? É um ponto. Agora, eu diria que, como mensagem, a palavra de ordem é simplicidade. Tá certo? Tudo que a gente tem, hoje a gente está americanizando tudo, né? A gente falava de plano de negócio quando eu era menino, hoje é JBP, né? Então, tudo vira um negócio em inglês e tal. Gente, vamos fazer o feijãozinho com arroz. Uma boa loja, uma loja bem organizada do ponto de vista do seu layout, uma loja limpa, uma qualidade do horti extraordinário, um planograma bacana, isso é tudo que qualquer shopper quer, qualquer cliente quer. Então, não adianta a gente querer inventar a roda se a gente não fizer o básico. E eu concluiria lembrando uma história de um supermercadista que já se foi, que era muito querido no Brasil, e que era muito simples, que era seu Mamed Paz Mendonça. Seu Mamed estava num evento assim, com muita gente, ele era muito querido, ele era uma empresa muito grande, tudo mais, era do Grupo Paz Mendonça, e um economista fez uma pergunta muito técnica, perguntando assim, seu Mamed, quando o senhor vai definir a sua compra, o senhor usa a tesoura de Marshall
usa a curva da oferta e a curva da demanda. Eles, não, eu vou lá no armazém, olho se tem e compro. Então, assim, eu queria deixar essa frase do velho Mamed, porque às vezes a gente precisa ser simples. Fazer com qualidade, mas fazer com simplicidade que a gente alcança os objetivos. Acho que eu concordo com tudo que o Eugênio falou aqui, né? Mas só acrescentando, eu acho que na relação o varejo-indústria, quando a gente vai sentado com o fornecedor negociando, um outro fator importante, além da simplicidade, é a transparência. A gente não precisa enxergar o fornecedor como inimigo que está ali para lhe ferrar e vender caro. É claro que, se ele estiver querendo fazer isso, você tem que mostrar para ele e apresentar por quê, né? Mas você tem que enxergar ele como parceiro, mostrar onde é que você precisa chegar e como ele pode colaborar com isso. Tá? Mesmo para aqueles fornecedores que tentam fazer negócio com vocês não fazem negócio, mostrem por que não faz negócio. Que ele vai sair de lá com a justificativa, não vai, talvez, nem voltar para ficar insistindo, porque eu já tenho não, né? E a gente tem que ser transparente, inclusive, nisso. A gente tem que ser muito claro no sim, compartilhar as vitórias, tem que ser muito claro no não, e mostrar por quê, e ver se vem algum argumento que lhe convença do contrário. Finalizando com a frase, não é com a frase, eu vou lhe copiar, professora, pedir licença aqui, eu vou repetir o que passou aqui, né? Uma loja prática, o que é que o shopper deseja? Uma loja prática, fácil, resolutiva, que eu encontro o que eu fui buscar. Entra e saia rapidamente, facilite meu processo de compra e decisão com segurança. Simplicidade que o Eugênio falou. Acho que é um dever meu aqui terminar com a palavra do evento, que é colaboração. Essa troca, esse momento, a vontade de querer fazer mais, de querer fazer melhor, isso é o que vai dar o próximo salto. E aí, nesses momentos futuros de colaboração, a gente vai passar pela simplicidade, a gente vai passar pela transparência, pelo que o consumidor precisa. Deem espaço para colaboração. Escolham os parceiros corretos para estarem com vocês no longo prazo. Para casar. E para não ser chifrado. Né? Mas escolham os parceiros certos. Colaborem. A gente quer colaborar com vocês. É por isso que a gente está aqui, tá? Obrigado demais pelo dia de hoje. Bom, eu queria primeiramente agradecer a vocês por ficarem aqui conosco até esse momento, a cada um dos painelistas aqui pelo grandioso aprendizado aqui, essa troca. E quando o Damião me procurou, uns meses atrás, acho que foi março, abril, para a gente pensar no evento, né, o que a gente poderia falar sobre colaboração, eu falei para ele 3 palavras mágicas que eu acredito. Como minha família é dos Merlins, né, então eu finjo que é verdade, que somos lá descendentes, fazemos magia, e essas 3 que estão ali. Né, quando a gente pensa em colaborar ou casar, primeira coisa que a gente precisa é conhecer. E aí a gente volta no termos de dados, com uso ou não de tecnologia, que facilita toda essa busca, esse conhecimento. Depois de conhecer, precisamos conectar, fazer as conexões, para, de fato, a gente atingir nossos objetivos, desde planejar o que a gente pode fazer, onde a gente quer chegar, o que é possível para mim, o que é possível para você, sempre pensando também no ganha-ganha, né? Nunca querer tirar do outro mais do que ele pode te entregar. E aí, sim, a gente vai conseguir construir essa jornada colaborativa. Então, quero agradecer, deixando a última palavra final aí para minha amiga Ana Fiorati. Ela já foi minha chefe, inclusive, no passado. Na verdade, eu quero agradecer, a gratidão mesmo por estar aqui numa manhã tão produtiva, com tanta troca. Eu saio bem feliz dessa troca, sabendo que aquela frase lá, que é um caminho sem volta, essa nossa troca aqui, para mim, mostra que não realmente é um caminho sem volta. E se a gente conseguiu, nessa manhã, mudar, ou trazer uma reflexão para vocês, e alguma coisa mudar no negócio de vocês, eu já saio daqui bastante satisfeita. Muito obrigada. Contem com a Advantage para o que vocês precisarem. E bom retorno para todos. Obrigada. O que é que nós temos a fazer? Só agradecer. Agradecer ao tempo
dispensado pelo Valber, pelo Gustavo, pelo Pedro, pelo Eugênio, indústria e varejo, saindo de suas atividades para vir somar com a gente aqui, nessa manhã do conhecimento. Fátima, que a gente passou, acho que uns 30 dias para poder encaixar essa agenda junto com a da Ana. Fátima, que sexta-feira tem que viajar para os Estados Unidos para buscar mais conhecimentos, para em breve trazer aqui para os filiados da SPB, para os varejistas da Paraíba. Agradecer aos supermercadistas aqui, principalmente supermercadistas que vieram de Monteiro, mais de 300 quilômetros, mas que vieram de Patos também, Dona Joselita de Mari, o Osto que veio de Belém, Mazinho que veio de Solânia, mas os de João Pessoa também estão aqui. Eu citei alguns nomes, mas para ser justos, veio o pessoal lá do Real de Guarabira, veio o pessoal do Verde Frute, Superbox Brasil. Então, rede menor preço. E a gente fez o seguinte aqui também, Fátima. Eu tive ontem falei com o nosso presidente Cícero e contratei uma equipe para fazer a filmagem de todo esse nosso debate, que aí a gente vai disponibilizar para, por exemplo, a rede Gente Econômica, que veio de Patos, então eles já levam para as pessoas lá para reproduzir o material, o pessoal da rede Gente Econômica, da rede Paraíba, o pessoal da rede Big Nordeste, que aí pega um momento e coloca lá o nosso amigo Francisco do Aquários. Francisco sempre tem uma dificuldade de sair do escritório, porque demanda muito tempo dele, mas ele veio aqui, para cá, veio somar. Isaac, veio lá de Pocinhos com a Aninha, com o Felipe, trouxe o Francisco com a equipe. A gente só tem a agradecer, pessoal, por vocês estarem aqui conosco. E, em outubro, estamos aí, a nova era da colaboração. Convenção Paraibana de Supermercado. Eugênio tem a missão de trazer os filiados da Rede Mais para cá. Pedro vai ser o embaixador em algumas empresas para me ajudar a vender os estandes. Obrigado, pessoal.